Bom, pessoal, aí galerinha da primeira série, vamos para mais uma aulinha de geografia com o professor Francisco. Então vamos lá, tema de hoje, os fluxos no comércio mundial. Bom, de acordo com o que nós estamos estudando nessa sequência de aula, né, a habilidade de hoje nós vamos estar analisando o papel dos organismos multilaterais na regulamentação dos fluxos do comércio mundial. Então vamos lá, gente. Vamos lá, em termos de pandemia, vocês sabem como que nós estamos trabalhando, né? Isso é uma iniciativa aí do professor Francisco, com os meus alunos na disciplina de geografia, né? Oferecendo aí uma ferramenta a mais para que não fique ninguém para trás. Aqueles que não conseguem acompanhar a aula naquele horário que nós estamos trabalhando ao vivo, né? Estamos disponibilizando aí no canalzinho do YouTube as nossas aulinhas de geografia, seguindo aí o currículo do Estado de São Paulo. Então vamos lá, pessoal. Gente, se nós estivéssemos lá na nossa sala de aula, trabalhando uma matéria dessa daí, sobre esse tema, eu poderia estar fazendo a seguinte pergunta: como que um país participa do comércio internacional? Bom, gente, o que é um comércio? Comércio é quando se compra e quando se vende. E como que um país participa do comércio internacional? Através das importações e exportações. Quando um país importa, isso quer dizer que o país compra. Quando um país exporta, isso quer dizer que o país está vendendo. Olha, pessoalzinho, sempre é bom, preste bem atenção. É importante que um país sempre mantenha as exportações acima das importações. Por quê? Quanto mais o país exporta, mais vem divisas, investimento e mais gera emprego no país, né? Se o país mais importar do que exportar, isso quer dizer que as divisas, investimentos estão indo embora e nós estaremos gerando emprego em outros países. Isso é o que o brasileiro não quer, né, gente? Então, quer dizer, as importações, elas acontecem através de fluxos de mercadoria e fluxos financeiros. Então, vamos lá. Gente, aqui, por exemplo, nós temos, não sei se vocês conseguem observar legalzinho aí o mapa, que são os principais eixos do comércio mundial. Gente, esses principais eixos, como por exemplo, América do Norte, União Europeia e Ásia, né, mais o Japão e China, por exemplo, né, ou aqui o Sudeste Asiático aqui, praticamente só esse eixo aqui entre esses 3, 4 blocos aqui, isso representa em torno de 80% das transações, comerciais, entre 70% a 80%. Isso depende da maneira como nós estamos analisando a representação aí, desses blocos. Vejam bem, porque então vocês observaram, que nós estamos falando de blocos econômicos. Olha aí a nova ordem mundial aí, aparecendo aí com característica econômica. Aqui um outro exemplo que nós poderíamos estar destacando também, e é importante que vocês observem os fluxos de informações. Então vocês observam aqui, que os fluxos de informações também está relacionado, na posição aqui do hemisfério norte, onde concentram-se as maiores economias. Então, gente, quando nós falamos de comércio internacional, nós falamos de avanços tecnológicos, nós observamos que a intensidade do comércio internacional acontece naquelas regiões onde nós temos um desenvolvimento maior, um desenvolvimento tecnológico, uma infraestrutura melhor, Por isso que ocorre essa desigualdade dentro do comércio internacional. Mas, por exemplo, então, quer dizer, o comércio internacional, o grande fluxo está dividido em 4 eixos: a União Europeia, Estados Unidos, Japão e Ásia. Então, quando nós falamos de Japão e Ásia, quer dizer que nós estamos falando, entre ali a China, a região ali como Hong Kong, Singapura, toda aquela região ali do Sudeste Asiático, Isso aí, então, como eu já tinha comentado, representa em torno de 75%, do faturamento. Então, quer dizer, praticamente aí, gente, uma pequena parte da população mundial, tem a maior parte do faturamento do comércio internacional. Então, olha lá, quando nós falamos de Ásia, nós estamos falando que refere-se, por exemplo, a questão dos tigres asiáticos, entre a China, como por exemplo, Hong Kong, a Coreia do Sul, Singapura, Taiwan. Olha, por exemplo, a Europa. Olha, a Europa tem aquela influência aqui na Europa Ocidental,
em partes aqui do leste europeu e no continente africano, né? Olha os Estados Unidos, né? Se tratando de comércio internacional, nós estamos falando aqui, olha, os Estados Unidos, né, está aqui comandando sua influência dentro do continente americano. E o Japão, né, que aparece aqui na região aqui da Oceania, né, toda essa região aqui, dentro do Sudeste Asiático. Então, olha lá, os eixos, olha os 3 blocos econômicos que aparecem na ordem multipolar, na ordem mundial multipolar, que se define do ponto de vista, né, econômico, né? Quando nós falamos lá da Guerra Fria, durante o período da ordem multipolar, nós tínhamos uma definição militar, que foi uma disputa, né, uma característica ideológica. E hoje vocês percebem que é uma característica dentro do comércio, né, da economia global. União Europeia, Estados Unidos e Japão. Olha aí os 3 blocos econômicos, né, dentro da nova ordem mundial. Gente, então, por que os países subdesenvolvidos, né, eles têm uma menor participação no comércio internacional, né? É porque, gente, olha, eles dependem dos países desenvolvidos. Depende do quê? Depende de tecnologia, dependem de determinados, digamos assim, como fertilizantes, né? Alguns valores, alguns materiais, mercadorias que agregam valores tecnológicos e valores, né, monetários, né, ainda acaba criando essa dependência. Vamos citar um exemplo. Nós temos indústrias farmacêuticas aqui, então quer dizer que nós temos que importar essa tecnologia, né? Que os países desenvolvidos, eles vendem essa tecnologia para nós. Nós precisamos produzir o remédio aqui. Maior parte da matéria-prima para produzir remédios aqui no Brasil, nós temos que importar. Então vocês observam essa dependência que os países mais pobres têm dos países mais ricos. E por outro lado, os países em desenvolvimento, ou países subdesenvolvidos, no caso, são países que, né, praticamente, o forte das exportações, a participação deles no comércio internacional, está em torno de bens primários, produtos voltados à agricultura, ao extrativismo mineral, ao extrativismo vegetal. Por isso que há essa grande diferença, essa grande distorção dentro do mercado internacional. Bom, e o comércio vem sendo, né, alavancado pela evolução da tecnologia, pela evolução do meio de transporte, pela telecomunicação. À medida em que a tecnologia vai avançando, cada vez mais o comércio internacional ele vai tendo uma intensidade maior, porque as mercadorias conseguem circular de forma mais rápida, a comunicação consegue circular de forma mais rápida. Isso faz com que, né, outro exemplo, as indústrias também conseguem produzir mais, né, e produzem em quantidades maiores em tempos menores. E olha aí, por exemplo, né, se você compara as exportações do Brasil, né, comparado com outros países, né, dentro do comércio internacional, é uma fatiazinha pequena do queijo, né, ou do bolo, seja como vocês entenderem, né, que nós apenas cortamos para nós, né? Então, realmente, uma pequena fatia. Gente, então, se é para falar de países em desenvolvimento ou subdesenvolvido, no caso, né, vamos falar de um país em desenvolvimento, vamos lembrar um pouquinho do Brasil, reforçar um pouquinho a participação do Brasil. Então, vejam bem, o Brasil importa adubos, né, que são fertilizantes, praticamente nós importamos todo o fertilizante que nós utilizamos na nossa agricultura, insumos agrícolas, praticamente é tudo importado, eletrônico, né, então nós importamos determinados eletrônicos, nós importamos a tecnologia, né, nós importamos combustíveis, vendemos petróleo bruto para comprar combustível, então realmente a gente vê que a matéria-prima e compra ele já praticamente industrializado, né, ou nós importamos veículos ou a tecnologia ou as peças, esses veículos são montados aqui, e também a aeronave. Por exemplo, nós temos, uma empresa Embraer aqui no Brasil, mas boa parte de equipamentos acaba sendo importado dentro dos países, os países mais ricos. E os principais produtos que nós exportamos? Olha aqui, ó, bens primários, como minério de ferro, cobre, milho, carne suína, bovina, fumo, soja, petróleo. Então, quer dizer, gente, petróleo bruto, que eu comentei agora mesmo, né? Valor agregado bem menor do que o combustível. Então, olha, isso aqui, valores agregados menores, né? Que são bens primários, ou bens semifaturados, como o ferro ligas, né? De alumínio. Realmente, fica para nós aqui só a poluição, né? Porque isso tem um impacto ambiental muito grande.
né, e bauxita, a madeira, né, couros, pele, ferro, aço e a própria celulose, que também provoca um impacto ambiental muito grande, e as manufaturas, que são as máquinas, né, motores, né, como medicamentos, então como aqui também, né, ofertamos uma mão de obra mais barata, muitos produtos, né, acabam sendo manufaturados aqui no Brasil. Além do mais, né, nós temos aqui o suco, que ele já vai com uma forma manufaturada, né, e o álcool, que são os grandes exportadores de álcool. Bom, vemos corredores, quando a gente fala corredores de exportação, o que são corredores de exportação? É aquele sistema integrado entre um sistema rodoviário, né, entre um sistema de transporte como um porto, né, os ferroviários, rodoviários estão interligados com o hidroviário, né? Isso é importante nós prestarmos bem atenção. Isso nós chamamos de infraestrutura. E muitas vezes também nós perdemos espaço dentro do mercado internacional porque nós não temos uma infraestrutura, né, que atende à demanda para as exportações, né? Bom, quais são os fatores então que influenciaram nesse crescimento? Olha um resuminho aí da aula, né? Que influenciaram nesse crescimento do comércio internacional. O grande aumento do comércio mundial tem como as principais razões o crescimento da população. Se aumenta a população, aumenta o consumo, né? Lógico, né? E à medida que também a tecnologia vai acompanhando o aumento da população, se é o consumo maior, é preciso que tenhamos uma oferta de produtos maior. Então, né, a intensificação da produção industrial é importantíssimo, né? A agilidade no meio de transporte, como nós já comentamos, eu só falei o resumo da nossa aula, que é a modernização dos transportes, né? E o desenvolvimento da telecomunicação, que é importantíssimo, né? Que hoje você consegue percorrer grandes, né, longas distâncias em um tempo menor. Certo? Era isso daí o recadinho que eu tinha que passar para vocês da aulinha dessa semana. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que realmente que a gente tenha contribuído mais uma vez, né? Por um período que nós estamos vivendo, né? E hoje nós estamos buscando alternativa para não deixar ninguém para trás. É isso daí. Até a próxima aula.